Fala, meu povo, o vídeo já vai começar, mas antes, olha só, você que está procurando um site seguro, confiável e com entrega rápida para comprar os seus produtos oficiais do Vascão, você já encontrou, é a Foot Fanatics. Lá na Foot Fanatics você tem todos os lançamentos do Gigante da Colina naquele precinho camarada e o site sempre tem cupom de desconto ativo. Então, não perca tempo. Foot Fanatics, parceira do canal Machão da Gama, o link está aqui na descrição desse vídeo. Fala galera, bora lá, começando mais um vídeo, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama, vamos falar aqui muito sobre o nosso Vasco da Gama, segunda edição do nosso Giro de Notícias, vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vascão e também vamos falar sobre a partida de hoje, né? O Vasco encara às 9h10 a equipe da Portuguesa lá na Ilha do Governador, na estreia do time titular do Vasco da Gama, está confirmado que o time titular do Vasco entra em campo hoje contra a Portuguesa. Vamos falar também sobre o clássico Vasco e Botafogo, que está confirmado para o estádio do Maracanã. O consórcio deu ok e o Vasco vai jogar contra o Botafogo lá no estádio do Maracanã. Vamos atualizar aqui informações sobre Papu Gomes, sobre Manu Capasso, enfim, tudo que vem sendo ventilado sobre o Vasco no dia de hoje, você vai encontrar nessa edição do Giro de Notícias do canal Machão da Gama, beleza? Então já deixa o seu like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal, a vinheta vai rodar e eu já tô voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da 1xBet. Você que quer fazer aquela fezinha no jogo do Vascão hoje, meu amigo, vai no site da 1xBet, que tem o link aqui no comentário fixado. Você usa o nosso código promocional, se for o seu primeiro depósito lá, a sua primeira interação no site da 1xBet, o seu valor vai dobrar. Se você botar R$10 vai virar 20, se você botar 50 vai virar 100, enfim, a sua primeira aposta é dobrada na 1xBet. Então, para fazer aquela fezinha no jogo do Vascão logo mais, é só vir aqui no comentário fixado, tem o link da 1xBet, que é parceira aqui do canal Machão da Gama. E a gente começa falando sobre o assunto do dia, né? As redes sociais, o noticiário vascaíno hoje foi inundado com informações sobre Papu Gomes, argentino campeão do mundo, com a Argentina na última Copa do Mundo, né, 34 anos de idade, que está no Sevilha e teve o seu nome ligado ao Vasco da Gama, né? O Vasco tendo aí o interesse na contratação do Papu Gomes, esse argentino de 34 anos. Vamos aqui para algumas informações, né? Novidades sobre o caso Papu Gomes, que é uma contratação muito difícil de acontecer, muito difícil mesmo. Não estou aqui para iludir torcedor, eu sei que o torcedor está empolgado, eu como torcedor também, quando vi as informações ali, fiquei empolgado, fiquei animado, mas o meu papel aqui é trazer as informações corretas, né? É muito difícil de acontecer, tomara que aconteça, tomara, mas é muito difícil. Vamos lá, o que a gente tem de concreto até agora? O Vasco procurou realmente, né, os agentes do Papu Gomes. O Sevilha não se opôs, né, a uma possível negociação. O Sevilha libera o jogador. Afinal de contas, é um jogador que não está sendo muito utilizado, né, lá no Sevilha. Ele foi comprado junto à Atalanta, mas o Sevilha ele não conseguiu desenvolver o mesmo futebol que ele desenvolveu lá no clube italiano. Então o Sevilha aceita liberar o jogador. O problema é o salário, né? O salário do Papu Gomes é muito grande. Ele ganha, assim, se a gente for transferir na cotação atual para real, o salário dele é mais ou menos R$2 milhões por mês. É uma coisa muito grande. Para ele aceitar vir jogar no Brasil, ele teria que ter uma redução salarial muito grande. E segundo as informações lá da Espanha, né, sobre essa negociação entre Vasco e Papu Gomes, existiu ali uma reunião entre o Vasco e os agentes do Papu Gomes, e o Vasco ofereceu ao Papu Gomes 2 anos de contrato com um salário de 1.400.000 euros por temporada, né? O salário por ano de 1.400.000 euros. A gente convertendo dá mais ou menos 7.800.000 por temporada, e aí dividindo por 12 seria um salário de 650 mil reais. Isso que o Vasco teria oferecido ao Papu Gomes, um contrato de 2 anos com um salário de 650 mil reais, de acordo com informações da imprensa espanhola. E segundo a imprensa espanhola, o argentino tinha feito uma contraproposta, um contrato de 3 anos com um salário de mais ou menos 860 mil por mês, a gente convertendo para real, né? E mais alguns aumentos ali de acordo com objetivos, metas em contratos estipuladas
caso o jogador alcançasse, né? Então, é uma distância bem grande entre o que o Vasco teria oferecido e o que o jogador aceitaria. Então, é uma negociação muito difícil de acontecer. Hoje, o Flávio Dias e também o Pedrosa trouxeram informações sobre o Papu Gomes, dizendo que a negociação já estava, de certa forma, até encerrada, né? Porque a distância era muito grande em relação a salário, etc. e tal. Mas o que a gente tem aqui de informação sobre essa situação, estou atualizando aqui para vocês. É muito difícil de acontecer, seria uma contratação extraordinária, mas é bom a gente não se iludir, né? No momento, a coisa é mais falada lá na imprensa espanhola, também na imprensa argentina, do que aqui na imprensa brasileira, né? Dentro do Vasco, todo mundo trata o assunto como muito difícil. É isso que eu tenho a dizer sobre Papu Gomes. Tendo outras novidades sobre Papu Gomes, é claro, a gente traz aqui no canal, beleza? Bom, vamos atualizar agora aqui a situação de Manu Capasso, né? O zagueiro argentino que é alvo do Vasco. O Vasco tá aí há mais de um mês, né, negociando com o Capasso. A negociação vai e vem, encerra, volta, não tá negociando mais, depois volta a negociar. Enfim, dessa vez existe uma confiança muito grande, né, dentro do Vasco, que a coisa vai acontecer. Porque o Capasso quer muito vir jogar no Brasil, quer muito vir jogar no Vasco, os empresários do jogador também. Então, apesar do Tucumã estar fazendo jogo duro, não quer aceitar as condições que o Vasco ofereceu, o jogador é o trunfo do Vasco, né? O jogador está forçando uma saída lá no Atlético de Tucumã, para o Tucumã liberar e ele vir para o Vasco da Gama. Então, existe um otimismo que Capasso possa fechar, né, com o Vasco nessa temporada de 2023. A gente deve ter mais novidades sobre isso até sexta-feira. Uma outra informação agora sobre Léo Jardim, goleiro que será do Vasco, né, nessa temporada de 2023. Léo Jardim chega hoje no Rio de Janeiro e amanhã deve realizar os seus exames e assinar o seu contrato de 3 temporadas com o Vasco da Gama. O Vasco pagando 11 milhões de reais de forma parcelada ao Lille da França pelo goleiro Léo Jardim, que tem 27 anos de idade. Então, o goleiro chega hoje, realiza exames amanhã e até sexta-feira deve ser anunciado aí como reforço do Vasco da Gama. Sobre reforços, negociações, era isso o que eu tinha para dizer nesse vídeo. Agora a gente vai falar aqui sobre Maracanã e também sobre o jogo Vasco e Portuguesa que acontece logo mais. Primeiro, a gente começa sobre Maracanã, né? O consórcio Maracanã deu aval e a partida Vasco e Botafogo está confirmada para o estádio, né? O clássico entre Vasco e Botafogo será disputado no Maracanã. O Vasco, que é o mandante da partida, fez a solicitação e a gestão do estádio respondeu de maneira positiva. A partida vai acontecer no dia 16 de fevereiro. Lembrando que esse jogo anteriormente estava marcado para o dia 22 de janeiro, né, em São Januário. Não aconteceu nessa data. Está marcado para o dia 16 de fevereiro no estádio do Maracanã. Clássico Vasco e Botafogo será no Maracanã. Informação confirmada. Bom, vamos agora falar de Vasco e Portuguesa, jogo que acontece 9h10 da noite, né? Um horário um pouquinho diferente, 9h10 da noite, com transmissão da Bandeirantes. A TV Band transmite essa partida, o Band Esportes também. Hoje não tem transmissão da Cazé TV, sempre importante lembrar que a Cazé TV transmite apenas os jogos onde o Vasco é mandante. Hoje o Vasco é visitante lá no estádio da Portuguesa, o estádio Luso Brasileiro. E o Vasco vai estrear hoje o seu time titular, né? Será a estreia do time principal do Vasco no Campeonato Carioca. Ivan vai jogar, Puma vai jogar, Pedro Raul vai jogar, Jair, enfim, o Vasco vai com o que tem de melhor para esse jogo aí no Campeonato Carioca. É o terceiro jogo do Vasco, lembrando que já estamos na 4ª rodada, né? Tivemos o jogo adiado entre Vasco e Botafogo. Então, o Vasco deve ir a campo como está aparecendo lá na sua tela a escalação. Ivan no gol, Puma Rodrigues na direita, e aí tem a dúvida na zaga. Ou joga Miranda ou joga o Robson Bambu. Acredito que o Robson Bambu será o titular ao lado de Léo Pelé. Lucas Piton na esquerda, Zé Gabriel, Jair e Nenê, Gabriel Peck, Egnaldo e Pedro Raul. Esse deve ser o time do Vasco para hoje. O Figueiredo deve realmente começar no banco de reservas e entrar apenas no segundo tempo. Lembrando que Orediano não foi relacionado, está melhorando a parte física, né? Ele sofreu uma lesão ainda lá na Flórida, né? Sentiu dores, está sendo preservado e cuidando da parte física. E o De Luca nem viajou para os Estados Unidos por conta de uma lesão e está tratando essa lesão também no CT Moacir Barbosa. O Orediano deve ser opção para a partida lá no Espírito Santo na próxima segunda-feira contra o Volta Redonda. O De Luca deve demorar um pouquinho mais para voltar. É isso, né? Vou ficando por aqui, vou deixar meu palpite antes de ir embora.
E depois eu quero que vocês deixem os seus palpites também aqui nos comentários, tá? Na minha opinião, hoje é Vasco 3-1. 3-1 Vascão hoje contra a Portuguesa. 2 gols de Pedro Raul e 1 gol de Nenê. Nenê vai deixar o dele. É isso, quero o seu palpite aqui nos comentários. Eu volto depois do jogo com o pós-jogo, né? Falando aí a minha opinião sobre a partida. Um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui!